Quantas Bíblias você tem em casa? E de todas elas, quantas realmente mudaram o seu coração? Pare um instante e responda. Quantas delas você possui por segurança, por costume, por imagem? E quantas, ao serem abertas, te fizeram chorar, arrepender-se, levantar-se e agir? Eu quero te dar 8 passos práticos, não teorias vazias nem truques espirituais, para estudar a Bíblia de um jeito que você comece a ouvir Deus de verdade. Não é só acumular versículos para citar em conversas ou postar como slogan. É permitir que a palavra de Deus entre em você, destrua o orgulho, alimente a fome e mande você para a rua diferente do que entrou. Se isso está falando contigo, fica comigo até o fim. E se quiser, tem um modelo de diário de estudo gratuito no link na descrição que vai te ajudar a aplicar cada um desses passos. Passo 1. Rendição antes da técnica. Toda sessão de leitura precisa começar no chão do seu coração. Você pode ter a melhor Bíblia, os melhores comentários, um dicionário do grego e do hebraico, mas se entrar ali com o objetivo de provar que sabe, de vencer um debate ou de se exibir, você já falhou antes de começar. Os fariseus, por exemplo, conheciam a lei de trás para frente. Conheciam a letra, mas não conheciam o autor. Eles mediam a espiritualidade pelo conhecimento externo. Jesus os confrontou porque conhecer sem transformação é vaidade. Então, quando você abrir as páginas, faça deste o primeiro gesto. Humilhar-se, não como autoacusação vazia, mas como reconhecimento de que você precisa de algo que está além de sua psicologia e método. Uma oração simples faz toda a diferença. Pai, peço que o teu Espírito abra meus olhos, que eu não leia para ser visto, mas para ser mudado. Breve oração sugerida. Esse momento não vai te transformar por si só, mas coloca o seu estudo na postura correta. Dependência. Ferramentas ajudam. Submissão ao Espírito salva. Antes de prosseguir, um convite prático. Se essa orientação está tocando seu coração, baixe o modelo de diário de estudo que deixei na descrição. Ele foi pensado exatamente para começar seus encontros com rendição e manter o foco na obediência, não só no conhecimento. Passo 2. Ler com propósito. Ler a Bíblia não é passear por uma biblioteca, é entrar à mesa com fome específica. Toda sessão deve ter um porquê. Você precisa de clareza, de coragem, de consolação, de convicção para tomar uma decisão difícil. Quando você abre sem propósito, tende a pegar versículos como prateleiras e escolher o que melhor se encaixa na sua vaidade. Mas se você decide, hoje eu preciso de coragem, então suas perguntas mudarão. Seu olhar vai atrás do que fortalece o coração e o espírito tem espaço para falar. Defina objetivos simples antes de começar. Por exemplo, hoje quero entender o que Deus diz sobre medo. Ou hoje quero ouvir como perdoar. Faça perguntas pontuais. O que este texto está dizendo sobre Deus? O que está dizendo sobre mim? O que devo fazer agora? Essas perguntas convertem leitura em encontro. E quando um texto te cutuca, não passe direto. Fique ali, como quem prova um alimento novo. Mastiga, consulta o Espírito e deixa que o gosto transforme a sua vontade. Passo 3. Contexto importa. Um verso fora de contexto é uma arma que pode ferir, confundir e até justificar orgulho. Pegue Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você arrancar essa frase e pendurá-la em qualquer desafio, vai transformá-la numa promessa vaga de sucesso pessoal. Mas quando olhamos para o contexto, vemos Paulo escrevendo enquanto está preso, falando de contentamento em meio à falta e à pressão. O ponto não era garantir prosperidade fácil. Era declarar que a força de que ele precisava para viver era proveniente de Cristo, mesmo nos limites e nas provas. Entender autor, audiência e situação histórica muda radicalmente a aplicação.
Prática. Sempre leia os versículos antes e depois, pelo menos 3 para cada lado quando possível. Pergunte: quem está escrevendo? Para quem? Por quê? Há uma situação concreta que motivou essas palavras? Isso te protege de leituras que transformam promessas em fórmulas. Passo 4. Escritura interpreta a Escritura. A Bíblia é um corpo que fala com coerência. Quando há a tentação de usar um texto contra outro, a solução é permitir que as Escrituras dialoguem. Tome Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. À primeira vista podem parecer tensas. Paulo fala de graça pela fé. Tiago enfatiza obras. Mas quando você observa o todo, percebe que Paulo trata da origem da salvação. Não é por mérito humano. E Tiago trata da validade dessa fé. Uma fé verdadeira produz frutos. Um não anula o outro. Um protege a graça da obra humana. O outro protege a fé de ser algo apenas teórico. Cruzando referências, você forma um entendimento mais robusto e evita extremos perigosos. Como fazer isso na prática? Quando encontrar uma passagem que parece pesada, procure outros textos sobre o mesmo tema. Use concordâncias, leia passagens paralelas e pergunte: como todo o conselho bíblico se encaixa aqui? A harmonia entre as Escrituras cria firmeza e evita interpretações isolacionistas. Passo 5. Ir profundo sem perder devoção. Estudo sério pode envolver léxicos, mapas, comentários e até estudos das línguas originais. Isso é valioso. Mas existe o risco de transformar a Bíblia em objeto de erudição e esquecer que ela é primeiro e acima de tudo, palavra viva para adoração e transformação. O objetivo não é ser erudito, mas ser formado. Por isso, mantenha práticas que preservem a devoção. Ore em voz baixa enquanto lê, ore sobre palavras que te ferem, cante um salmo quando a leitura te toca. Permita que o texto gere ação imediata. Um modelo prático. Você pode reservar uma parte do seu tempo de estudo para profundidade técnica. Por exemplo, 10 minutos consultando um comentário, e o restante para meditação e oração. Ouça o equilíbrio. Deixe que a pesquisa sustente a adoração, não a substitua. Passo 6. Tornar pessoal. A Bíblia é sempre sobre Deus, revelando-se e sobre você sendo confrontado. Ler como se fosse um manual para outras pessoas é perder o ponto. Faça perguntas duras que coloquem luz sobre o seu coração. O que este texto revela sobre o caráter de Deus? O que ele revela sobre mim? Que medo, orgulho, desejo ou omissão ele expõe? Que ação imediata ele exige? Quando uma passagem tocar, deixe que ela atinja o ponto certo. Identifique um pecado a confessar, uma atitude a mudar, uma palavra a dar. Por exemplo, se um texto confronta sua avareza, transforme isso em um passo concreto. Hoje, eu vou fazer um gesto de generosidade. Ligar para alguém, doar para uma necessidade. Passo 7. Registrar. O cérebro esquece. O coração também, se não houver memória construída. Anotações transformam encontros efêmeros em percurso. Use um diário simples com campos práticos. Título da sessão, referência do texto, contexto em uma frase, autor, destinatário, motivo, insight principal, perguntas que surgiram, ação concreta e uma promessa para lembrar em tempos de tentação. Escrever cria prova. Quando vier a dúvida, olhe as páginas e veja onde Deus já falou antes. Um modelo de entrada no diário. Seção 12, Filipenses 4, 11 e 13. Paulo escreve preso e fala de contentamento. Insight. Minha corrida por aprovação é fruto de insatisfação. Ação. Esta semana, praticar contentamento através de jejum público de reclamação. Promessa, confiar em Cristo para a paz. Esse nível de detalhe te transforma de leitor em testemunha. Passo 8. Obediência como prova. James 1:22 nos exorta.
Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Matthew 7:24 coloca a analogia do homem sábio que construiu sobre a rocha. Ouvir é inútil se não houver ação. O verdadeiro teste de que você está ouvindo Deus não é quão bem você entende as palavras, mas o quanto você as vive. Depois de cada sessão, proponha a si mesmo um desafio prático. Perdoar Gemanden, pedir perdão, confessar uma verdade, dizer uma palavra de encorajamento, ajustar uma rotina. As grandes revelações que ficam nas páginas sem tradução em ação não transformam ninguém. Aqui estão 3 passos concretos que você pode cumprir nas próximas 72 horas. 1. Escolha um versículo que te confrontou hoje e diga a alguém o que Deus mostrou. 2. Execute uma ação prática ligada a esse versículo. Um telefonema, um pedido de perdão, uma doação. 3. Registre no seu diário o que aconteceu. Essas ações curtas testam se o estudo foi teoria ou transformação. Ao longo desse caminho, quero reforçar algo que é central: dependência do Espírito Santo. Todas as ferramentas que citei, comentários, dicionários, planos de leitura, são auxiliares. Elas não substituem a orientação do Espírito. Em Salmo 119:18, o salmista pede: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O contexto é de alguém que não busca apenas informação, mas revelação. Assim deve ser o seu desejo. Não decore livros, peça ao Espírito que abra seus olhos para ver as maravilhas de Deus. Pequenas práticas que fazem grande diferença. Não vou te dar fórmulas milagrosas, mas rotinas simples e sustentáveis que mudam trajetória. Comece com 5-10 minutos de rendição. Coloque o coração em ordem. Em seguida, leia com um propósito claro. Escolha uma fome: coragem, perdão, clareza. Depois leia o texto com atenção ao contexto. Quem escreveu, para quem e por quê. Anote em poucas linhas o que o texto revela e qual será a sua ação. Faça uma pergunta prática ao final: o que farei agora? Por fim, pratique a ação nas próximas 24 horas. Uma demonstração prática de como anotar. Imagine uma página dividida em linhas simples. No topo, escreva a referência e uma frase de contexto. Por exemplo, Filipenses 4:10-13. Paulo na prisão, agradece pela igreja. Tema: contentamento. Depois escreva o insight. Minha ansiedade por status aponta para a falta de contentamento. Em seguida, escreva a ação. Não comprar nada supérfluo esta semana. Orar com 10 minutos a cada manhã. Termine com uma linha de memória. Lembrar: a força vem de Cristo, não das circunstâncias. Essa página se torna um mapa para quando vier a tempestade. Algumas transições e resistências que você vai enfrentar. O primeiro inimigo é a pressa, achar que ler rápido é ler bem. O segundo é o orgulho, mostrar o versículo, mas não vivê-lo. O terceiro é a distração rabiscada, metade do tempo online, metade offline, sem nenhuma transformação. Combata a pressa com intencionalidade, o orgulho com honestidade, a distração com um ritual simples. Desligue o celular por 10 minutos, sente-se com um copo de água e leia devagar. Um ponto prático sobre versículos populares. Quando ouvir uma frase famosa, usada fora de contexto, pegue o tempo necessário para encontrar o quadro maior. Filipenses 4:13. E outros exemplos têm força, mas também limites de aplicação quando isolados. Isso não reduz o valor da Escritura, amplia-o. Conhecer o contexto te poupa de erros e te leva a aplicações mais sadias. Como cruzar referências sem se perder? Comece por temas: justiça, graça, fé, obras, perdão. Use um índice simples. Quando ler um texto que fala sobre fé, marque em seu diário outras referências sobre fé. Leia-as juntas. Pergunte: há um fio comum? Onde a ênfase difere? Esse diálogo entre textos cria profundidade e protege contra interpretações emocionais e unilaterais.
Uma questão que surge sempre é: e quanto aos instrumentos técnicos? Comentários, léxicos, mapas e estudos históricos enriquecem, mas mantenha-os subordinados à oração. Antes de consultar um comentário, peça ao Espírito que te mostre a verdade. Leia o comentário como auxílio, não como árbitro final. Ferramentas são trenós puxados pelo cavalo chamado Espírito. Não coloque o trenó na frente. Agora, um exercício prático que você pode fazer hoje. Escolha um texto curto. Por exemplo, Mateus 7, 24, 27. A casa na rocha e na areia. Leia-o lentamente 3 vezes. Na primeira, apenas observe. Na segunda, pergunte: o que isso diz sobre Deus? O que diz sobre mim? Na terceira, escreva em seu diário uma ação concreta ligada ao texto. Isso pode ser algo simples: reorganizar sua rotina semanal para priorizar a palavra ou corrigir um hábito de falar mal. Depois, execute a ação. A diferença entre quem estuda e quem é transformado está aqui: agir. Lembre-se de Paulo escrevendo da prisão. Seu exemplo nos mostra que ouvir Deus não é garantia de uma vida sem dores, mas de uma presença que sustenta no meio delas. Quando citamos Filipenses 4,13, devemos lembrar desse quadro. A força que Paulo experimentava permitia contentamento nas dificuldades. Não é uma fórmula universal de sucesso, mas uma promessa de companhia e poder para perseverar. Guardando memórias espirituais. Ao fim de cada mês, folheie seu diário e marque 10 entradas que foram mais significativas. Relembre como Deus falou, como você respondeu e quais resultados vieram. Isso constrói uma memória espiritual que, em dias de frio espiritual, acende de novo a fé. A memória te dá coragem para obedecer quando a voz interna te convida a recuar. Clímax prático. Encaro você com um desafio direto. Após a sua próxima sessão de estudo, escolha uma ação concreta vinculada à revelação recebida e cumpra-a dentro de 72 horas. Esse é o termômetro. Se você não age, talvez não tenha ouvido. Reconhecer isso não é motivo de condenação, mas de reorientação. Vulnerabilidade e resposta movem o coração de Deus e refinam o seu caráter. Algumas perguntas para refletir e responder nos comentários, para criar comunidade e responsabilidade. Qual versículo te tocou mais hoje? O que Deus pediu que você fizesse? Escreve isso aí. A comunidade pode orar e encorajar. Compartilhar pequenas ações nos ajuda a manter a obediência. Antes de encerrar, quero deixar uma micro-rotina que funciona mesmo em dias apertados. 5 a 10 minutos que você consegue cumprir sempre. 1 minuto de rendição, humildade e pedido ao Espírito. 3 minutos de leitura devocional com propósito. 1 verso a médio foco, lendo o contexto imediato. 1 minuto de anotação, insight e ação. E um toque final, um compromisso com a ação. Palavra curta escrita, algo como hoje perdoar X ou hoje dizer a verdade. Se você repetir isso diariamente, em semanas verá mudanças que livros inteiros não causam quando ficam só no intelecto. Agora, uma convocação final. Pare de colecionar Bíblias como troféus e comece a deixar a Bíblia colecionar você. Que as páginas não sejam decoração, mas alimento. Que a palavra não seja arma para debates, mas lâmpada para seus pés e luz para seu caminho. Estude com método, sim, mas, sobretudo, com coração rendido. Faça da obediência o critério final. Se algo que você leu não produz transformação, há algo a ajustar. Talvez seu propósito, talvez sua humildade, talvez sua prontidão para obedecer. Se você quer caminhar junto durante 21 dias e transformar esse hábito em uma prática que realmente te torne sensível à voz de Deus, estou organizando um desafio de leitura intencional que começa em breve. O link está na descrição.
No final do desafio, teremos um espaço para partilhar experiências, orar e celebrar pequenas vitórias. E se você não puder participar do grupo, ainda assim comece hoje com a micro-rotina. Escreva nos comentários o versículo que Deus usou para te confrontar agora e qual ação você pretende tomar. Que o Senhor abra os seus olhos para ver as maravilhas da sua palavra e que o Espírito Santo te dê coragem para obedecer. Vá agora. Leia um trecho curto. Pergunte com sinceridade, anote o que vier e obedeça ao primeiro passo que o Senhor indicar. Quando fizer isso, volte e conte. Quero saber como Deus está transformando você.